Bom dia. Hoje faremos plano do carpinteiro usando o lingo. Um carpinteiro ou marceneiro pode fazer mesas ou cadeiras. Ele vende cada mesa por R$ 1.000 e cada cadeira por R$ 500. Para fazer uma mesa, ele gasta 3 horas e para uma cadeira, 5 horas. Cada mesa requer 7 unidades de madeira e uma cadeira, 4 unidades. O número máximo de horas que ele pode trabalhar por semana é 40, e o máximo de unidades de madeiras que ele pode consumir numa semana é 60. Quantas mesas e quantas cadeiras o carpinteiro deve fazer por semana para maximizar o faturamento? A variável de lição será x1, sendo o número de mesas, e x2, sendo o número de cadeiras. O problema então ficaria maximizar z igual 1.000 vezes x1 mais 500 vezes x2, onde 1.000 e 500 são os custos que ele vai ter com a venda dele, a receita no caso. A primeira restrição seria que 3x1 mais 5x2 deve ser menor ou igual a 40. E a segunda restrição, que 7x1 mais 4x2 deve ser menor ou igual a 60. A primeira restrição se refere ao número de horas que tem disponível e as horas que ele gasta. E o 60 é o material que ele consome, de madeira. Aqui a gente tem que ter ambos, tem que ser maiores ou igual a 0 e ambos devem ser inteiros. Para fazer no Lingo, eu vou inicialmente abrir o Lingo. No caso, estou usando a versão 18 dele. E vamos digitar esse modelo aqui. O Lingo você pode digitar basicamente de uma forma direta. Então você coloca aqui Model. Aqui eu costumo dar um Tab só para ficar mais alinhado, né? E aí você pode colocar maximizar igual. E você coloca 1.000. O asterisco para representar o vezes x1 mais 500 vezes x2. Aqui agora a gente vai colocar a primeira restrição, que vai ser 3 vezes x1 mais 5 vezes x2 deve ser menor ou igual que 40. Uma coisa que você pode colocar antes de cada um, você pode colocar entre colchete um nome para aparecer lá. Então aqui, por exemplo, se colocar FO vai aparecer como função objetivo. Aqui eu vou colocar como mão de obra. E o próximo aqui eu vou chamar de madeira. Que vai ser o nosso material. Aqui ficaria 7 vezes x1 mais 4 vezes x2. Menor ou igual que o 60. Agora que eu coloco que x1 deve ser maior ou igual que 0. x2 deve ser maior ou igual que 0. E agora eu vou colocar que eles devem pertencer aos inteiros. Então vou colocar arroba gin x1 e arroba gin x2. Depois eu posso dar um end aqui e está pronto o modelo do Lingo. Quando eu apertar Solve, ele vai ter a solução apresentando aqui com 8.500 o tempo, a quantidade de memória que gastou e o tempo que ele demorou para resolver a solução. A solução aqui tem uma FO de 8.500 em um tempo de 0,09 segundos, onde a variável x1 possui o valor 8 e a variável x2 possui o valor 1. A FO foi de 8.500, teve uma folga na mão de obra de 11 unidades e a madeira, ele gastou toda a madeira. Agora vamos implementar esse mesmo modelo, só que usando agora o formato de somatório. Para colocar isso como comentário, eu vou botar uma exclamação aqui na frente, ele vai ficar verde, que é representando que está em comentário, então o modelo não vai deixar de enxergar essa parte. E aí vamos colocar aqui em cima o que a gente vai inserir nos dados. Primeiro, vou colocar um sets aqui, que é para a gente definir onde a gente vai declarando as nossas variáveis.
E aí a gente vai olhar. Aqui a gente tem o quê? A gente tem dois recursos e duas variáveis. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um nome qualquer, sei lá, posso chamar de objeto, né? Que vai variar de 1 até 2. E aí eu coloco, a gente vai ter o C, que vai ser o custo da venda, vai ser o 1.000 e o 500. A gente vai ter o X, para representar a quantidade de mesas de cadeiras. E eu vou ter o B, representando a mão de obra e a madeira. Vou ter uma matriz para representar aquele A e J. Essa matriz vai ser composta de objeto por objeto, sendo 2 por 2. E a variável dela vai se chamar A. E terminamos a nossa declaração. Depois disso, a gente vai inserir os dados de entrada. Então, vou colocar aqui data. E aí eu vou colocar a minha declaração dos meus dados. Então, eu posso começar declarando, por exemplo, um C igual. E aí eu ponho os valores do C, que no caso aqui é 1.000 e 500. O espaço que você coloca aqui não faz diferença. É mais só uma questão de organizar. B vai ser igual aos valores 40 e 60. E o A vai ser os valores da minha matriz, que no caso aqui vai ser 3, 5, 7 e 4. Terminei de colocar os dados, eu dou um end data aqui. End data. E agora vamos para a nossa função objetivo, para a gente declarar ela. Posso colocar aqui a FO, maximizar, e agora eu vou usar o quê? Um somatório para representar ele. Então a gente vai usar o @sum. Somatório vai variar em objeto, com a variável que vai estar mudando vai ser AI. E aí aqui eu coloco CI vezes um XI. E dou ponto e vírgula aqui nele. Primeira restrição aqui. Como a gente tem duas restrições, eu vou usar um @for para fazer um para todo. Então vou ficar @for. Esse @for vai variar a dimensão de objeto, lembrando que o B tem duas dimensões, né? Então vou colocar de J. Dentro dele eu vou ter um somatório de objeto I. E aí aqui dentro eu coloco o quê? A. Agora é só questão de ver se vai ser IJ ou JI. Se a gente for colocar IJ, ele vai variar aqui, vai ficar 1, 1. Esse daqui vai ser o 1, 2. Esse seria 1, 3 e 1, 4. Então, como a gente quer que ele varie aqui no primeiro, faça 1, 1 e depois 1, 2, ele tem que fazer o somatório variando o segundo item. Então, tem que ser JI. Isso daqui vezes um X I deve ser menor ou igual. Aliás, tem que fechar o parênteses aqui do somatório, né? Que ele vai encerrar o somatório e depois que ele encerrar o somatório, ele vai comparar com B, J e fecha o parênteses aqui do for, encerrando para todo. Isso daqui vão ser as nossas duas restrições, né? E agora a questão de não negatividade e integralidade. Então eu coloco aqui para todo objeto I, eu vou ter que xi deve ser maior ou igual que 0. Agora a gente coloca uma restrição para que ele seja inteiro. Então eu vou fazer um @for
objeto i, dois pontos, a gente coloca aqui arroba gin x i e ponto e vírgula. Aqui faltou um parênteses para fechar. E vamos mandar resolver. Ele tem a solução, deu os mesmos 8.500, porque é o mesmo problema. x1 igual a 8, x2 igual a 1 e a FO deu os 8.500, que era o mesmo valor que a gente tinha colocado nele antes. Próximo modelo agora, vamos pegar esse modelo, em vez de fazer dessa forma, vamos colocar ele usando um arquivo de entrada. Então o que vai acontecer? Em vez de a gente copiar os dados aqui diretamente, no lugar desse 1, 2, eu vou chamar ele para ele puxar de um arquivo, colocando aqui, por exemplo, um arroba file e aí a gente coloca o nome do arquivo. Por exemplo, aqui vamos criar, depois eu crio o arquivo de entrada, né? Vamos colocar aqui chamando ele de lingo 1.ldt. Esse arquivo, vou salvar ele, né? Deixa eu salvar aqui. Aqui o tamanho vai ficar objeto por objeto mesmo. E aqui os dados, em vez de ele pegar isso e colocar o valor fixo, ele vai copiar do arquivo de entrada. Então a gente cola aqui. Aqui também. E aqui também. Então, em vez do dado ficar digitado, ele vai copiar do arquivo de entrada. Agora a gente precisa criar esse arquivo de entrada. Então vou abrir um bloco de notas. Vou vir aqui nele e vou salvar ele na mesma pasta que está o meu arquivo. Só que eu vou chamar de lingo1.ldt. Tá? E aqui eu vou colocar os meus dados de entrada. Qual formato que eu vou colocar? Eu vou colocar primeiro que ele vai ler que vai ser o número do objeto, né? Que é quantas declarações a gente tem da variável. Então eu vou colocar 1.2. E aí eu ponho o til aqui para encerrar. Na linha de baixo eu vou colocar os valores. Então no primeiro aqui para o C vai ser 1000. Depois eu vou colocar 500 e ponho o til aqui para encerrar. Já com espaço que só não ficar grudado. Agora que os valores de B, que é 40, espaço 60, ponho o til aqui para encerrar. E os valores do A, 3, 5, 7 e 4. Como é o último, eu não preciso encerrar com til. O que você quiser aqui no arquivo aqui, você pode colocar comentários também para explicar o que você está fazendo. Então eu posso colocar aqui uma exclamação e colocar dimensão da variável. Dimensão da variável. E aí você fecha aqui. Aí aqui você pode fazer a mesma coisa. Você coloca aqui a receita. Esse daqui é a quantidade de recurso. E esse daqui é a matriz de uso. Por exemplo, salvo isso daqui, vou fechar esse arquivo que eu salvei, aí eu venho aqui e abro ele dentro do Lingo. Lingo LDT. Tá vendo que ele está aberto aqui? Na hora que eu der solve aqui nele, eu obtive a mesma resposta de 8.500. Os valores x1 8, x2 é 1 e a FO de 8.500. E se você quiser conferir quando você digitar assim nesse modo somatório para ver se ficou correto ou não, você pode vir aqui em Solver, Generate, Display Model. E aí ele te mostra o modelo que foi implementado. E aí você compara com o modelo que você queria. Se estiver igual, quer dizer que você implementou corretamente. Caso não esteja,
você deve procurar onde ocorreu a diferença, em qual restrição foi e verificar o que ocorreu de diferente.